Oi, gente, tudo bom? Se você dá um like, eu compartilhar o vídeo, eu agradeço. Obrigada. Obrigada. Se der pra compartilhar o vídeo, obrigada. E dar um like, obrigada. Se inscrever também, obrigada. Então, tem um caso que eu quero trazer hoje, agora, que é a história de uma mulher que eu fui atender e eu estava jogando as coisas para ver as coisas dela. Ela tinha 2 filhos. E um dos filhos dela, eu vi que era uma pessoa bastante desencontrada, bastante desconectado, entendeu? Que ele tinha uma dificuldade muito grande de adaptação. Que ele estava muito... Ele até fazia uma faculdade, mas ele estava muito desajustado, muito... Não conseguia se comunicar direito, era muito introvertido, muito fechado, um pouco... Assim, tinha um jeito meio sombrio, a maneira de agir, entendeu? E eu falei pra ela que ele tinha um problema espiritual, né? Que ele tinha uma coisa que estava com ele, que estava deixando ele muito assim, sombrio, desconectado, desadaptado e meio assim, meio fora, assim, não se relacionava. Ok, a gente sabe que tem milhões de problemas psiquiátricos, né? Depressão, inclusive, que pode gerar isso, né? Pessoas depressivas podem ficar meio desconectadas, meio distanciadas, meio sombrias, né? Isso é uma característica também de pessoas depressivas. Como os psiquiatras sabem, tem vários tipos de psicopatologia e eu aqui não tô aqui para negar isso de forma alguma. Mas, a nível de paranormalidade, como eu digo, dentro da minha visão, que é o assunto que eu estava interessada, a nível espiritual, e não psicopatologia, psiquiatria, que eu deixo para os psiquiatras e para quem está praticando essa análise, né, de psicopatologia, né? Mas nesse caso, eu falei para ela que ele tinha um problema, que meu interesse, que ele tinha que fazer alguma coisa, porque ele estava completamente desconectado. Bom, ela colocou ele para eu vê-lo pessoalmente. Eu fiz atendimento com essa pessoa e achei ele completamente fora da vida dele. E comecei a conversar com ele, comecei a jogar as coisas dele, o jogo dele estava muito desconectado. E o jogo dele não remetia a nada de passado. E eu comecei a perguntar as coisas ligadas a passado para ele, para ver, e ele estava lá paralisado, sem tocar nesse assunto, completamente paralisado. E esse é um caso que eu quero trocar com vocês, porque foi muito estranho mesmo. Na minha visão de paranormal, o que eu vi ali, como eu digo, era uma coisa assim de uma pessoa fora. Ok, em princípio foi esse o assunto. Depois eu fui conversando com ele, fui fazer um trabalho na cabeça dele, fui fazer um trabalho de energia dele, fui sintonizar e vi que ele estava completamente fora do passado dele, das coisas dele. E aí eu tive uma percepção muito ruim e muito esquisita, da qual eu só tive essa percepção, quero deixar bem claro, 2 vezes na minha vida. Uma vez que eu vou contar um caso, que é o caso ligado à macumba, de uma mãe de santo, um trabalho que a pessoa fez, foi apavorante, eu quero contar isso, porque eu acho que é interessante as pessoas saberem. E essa vez que eu senti que aquela pessoa que estava ali fisicamente não era a mesma pessoa, que a alma estava ali. É como se a alma que estivesse ali não tivesse relação com aquele corpo. Não fosse. Alguma coisa aconteceu, que houve um rompimento, e eu tenho certeza, como paranormal, nesse caso, e gente, eu já atendi, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, que é desde os 20 anos, comecei, né, assim, muita gente, e nunca tive essa sensação. Foi só uma vez, e a segunda vez foi num outro contexto que é bem claro e foi bem explícito. Mas essa vez e outra vez, 2 vezes que eu vi a mesma situação. Ele não era aquela pessoa que estava no corpo. A alma que estava ali falando comigo não tinha nada a ver com aquele corpo, com a história daquele corpo. Ah, a Érica é maluca. Não, eu não sou maluca, eu sou paranormal. O que eu tenho certeza disso que eu vi. Porque eu já vi muita gente e nunca vi isso. Em princípio, as pessoas podem ter depressão ou estarem tendo
alguma crise emocional. Nem tudo também de sombrio, de distanciamento, de introspecção, nem tudo é depressão. Às vezes é uma crise emocional. A pessoa está passando por uma crise existencial também, que dura 2 anos, entendeu? E às vezes a questão é meramente uma crise, entendeu? E por isso a pessoa se distancia, fica aleatório da realidade, fica meio introspectivo e meio sombrio. Às vezes é somente uma crise existencial. Às vezes é depressão mesmo, às vezes é exatamente isso mesmo, né? E que é bem comum as pessoas terem isso, né? Nem me falar que é uma coisa absurda, porque é uma coisa que tem acontecido muito com muita gente no mundo, né? E depressão tem vários tons e tem várias formas de se manifestar, né? Muitas. Mas esse caso não era isso, e dentro da minha percepção tinha alguma coisa errada entre a alma e o corpo, como se aquela alma não fosse daquele corpo. Eu pensei, gente, tem alguma coisa, não é possível que eu esteja tendo essa sensação, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa. E fui voltar de novo falar com a mãe, investigar. E falei, fulano, eu quero que você me diga exatamente uma coisa. Você já percebeu que o teu filho, ele não é aquela pessoa que tá ali. Teve algum momento que você percebeu que ele teve uma mudança drástica? Aí ela falou, você tá falando isso, Érica? Eu nem ia comentar com você. Mas tem uma coisa que aconteceu, sim. Ele fez uma cirurgia quando ele tinha 7 anos de idade, uma cirurgia muito pesada, um problema de saúde que ele teve. Muito pesada. Ele ficou mais ou menos 10 horas na sala de cirurgia, por causa de um problema de um órgão dele, que ele teve que fazer uma cirurgia perigosa, com alto risco de vida. E quando ele voltou dessa cirurgia, a cirurgia que eu lembro, ela falou do que foi ligada a rim. Quando ele voltou dessa cirurgia, não era mais ele. Eu nunca comentei isso com ninguém, eu tô falando só com você, Érica. Meu filho hoje tem 22 anos, eu nunca comentei isso com ninguém. Eu tô falando com você. Não era mais ele. O meu filho, até os 7 anos, ele tinha um comportamento, uma maneira de agir, ele tinha um jeito comigo, uma maneira de comer coisas, fazer coisas, que era meu filho. Quando ele voltou da cirurgia, ele ficou no hospital, ficou 4 dias no hospital, 5, sei lá, ficou um tempo no hospital. Não era mais ele. Ele começou a comer outras coisas, começou a agir de outra maneira e mudou completamente a relação comigo, ele começou a atuar de outra forma. E aí eu pensei, não é meu filho que voltou da cirurgia. Foi outra criança. Não foi ele. Eu tô falando isso com você, mas eu nunca falei isso pra ninguém. Porque eu não tenho nem coragem de falar isso. Porque eu acho isso uma coisa escabrosa, apavorante. Mas eu tô falando pra você. E eu falei com ela, Flona, é exatamente o que eu senti. O que eu senti é que aquela alma ali não tinha nada a ver com aquele corpo. Não tinha nada a ver com a história daquela pessoa. E aí a gente pensa assim, mas ele fez uma cirurgia, correu risco de vida. Por algum motivo que eu não sei qual, a alma dele foi embora e entrou outra. Foi o que aconteceu. Gente, é a minha percepção como paranormal. Blá, 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 tem um embasamento científico. Não tem embasamento científico, eu percebi isso, foi o que eu percebi. Eu já atendi mais de 1.000 pessoas, já vi mais de 2.000 pessoas. Sabe quantas pessoas eu já atendi? Eu sei que eu atendi muita gente. Eu sei que quando eu morava no Rio de Janeiro, eu atendia 5 pessoas por dia ou 4. Inclusive sábado, entendeu? Depois que eu me mudei, eu comecei a atender 3, 2, entendeu? Eu já diminuí o atendimento porque eu mudei de país. Mas, assim, eu acabei que faço um atendimento mais tempo. Enfim, eu tenho experiência para saber que aquele caso foi um e o outro caso foi diferente. Mas 2 casos que eu já vi isso. Mas esse caso foi o único que eu vi em cirurgia. O outro foi por processo de macumba, que eu vou contar. Mas o rapaz... Ele não era aquela pessoa, daquela história, daquela família, daquele corpo, não era. Engraçado é que ela falou que ele veio totalmente diferente, comia diferente, tinha interesses diferentes, maneira de agir diferente, comportamento diferente. Aí, como é que eu vou falar isso com um psicólogo ou com um médico? Não tem como falar isso, eu sei que não era meu filho. Pra mim eu tinha isso, mas eu nunca falei isso pra ninguém. Você falou que ele tava com um problema sério?
Eu mandei ele aqui para você ver o que você resolvia, o que você poderia fazer disso. Bom, o que eu poderia fazer? A pessoa que tá ali não é a pessoa daquele corpo e eu, por algum motivo, não sei o que aconteceu. Por que ele fez a cirurgia e voltou outra pessoa, voltou outra alma? Eu não sei, gente. Eu não tenho explicação para isso. Vou ser sincera. Podem questionar à vontade, mas assim, como eu digo, eu tenho minhas experiências e são muitas, não são poucas. E as minhas experiências não são apenas de atendimento, gente. É da minha vida social também, como eu já relatei vários casos aí. A minha experiência, o lugar onde eu moro, a vida social, os lugares que eu vou, as pessoas que eu encontro socialmente também fazem parte da experiência. Porque a pessoa, quando tem paranormalidade, ela não se restringe apenas quando ela está atendendo, jogando tarô, está atendendo. É a vida dela fica tomada por esses fatos. Ah, isso não é normal. Cara, o meu caso é normal, entendeu? Falar que não é normal, o meu caso é normal, entendeu? Agora eu sei que não é todo mundo que tem essas vivências o tempo todo, que nem eu, entendeu? Sempre. Mas assim, por isso às vezes eu procuro até me acalmar mais, ficar mais reservada, às vezes eu até me isolo um pouco para ficar mais em paz e não me misturar muito socialmente. Às vezes até evito o social. Porque para mim o social às vezes é um pouco hard, né? Dentro que sem ter alguém com uma crise, alguma coisa de saúde, algum problema espiritual, já é meio hard isso, né? É meio hard porque você tem que, às vezes, ver, calar, engolir e ficar na tua. Porque nem sempre você tem abertura para ter acesso à pessoa, passa como bullying, incômodo, invasão. Então, assim, eu não tenho o direito de invadir os outros. Mas já tive vivências paranormais, inclusive no meio da rua, com pessoas que estavam no metrô, no ônibus, enfim. Vou relatar também, assim. Então, esse caso, esse rapaz que fez a cirurgia com 7 anos de idade, 8, entre 7 e 8, ele não voltou a mesma pessoa. Eu tenho certeza. E o que eu percebi é que a alma que voltou era desconectada com aquela família, com aquela mãe, com aquelas coisas. Ele estava completamente out, sabe? E a mãe já sabia disso. Ela falou, eu já sei que ele tem isso. Só que, tipo assim, eu vou falar o quê? Com o padre? O que eu vou falar isso? Com o padre? Tipo assim, não tinha com quem falar. E ela achou tão bizarro, mas a mãe dele era muito inteligente. Era bem inteligente. Ela não era nada burra. Uma pessoa que tinha muito conhecimento, lia muito, tinha um trabalho intelectual. Ela tinha um trabalho intelectual, mas ela não era aquele intelectual limitado, que só vê a teoria e acha que tudo é teórico, né? Como se fosse tudo teórico e a realidade não diz mais alto, né? A prática também questiona a teoria, né? A prática, muitas vezes, as vivências podem ser até muito mais fortes que uma teoria, gente. Me desculpe, eu tenho uma dificuldade enorme de acreditar em algumas doutrinas religiosas, achar que aquilo ali é aquilo ali, para eu acreditar que é aquilo ali, porque para mim é difícil acreditar aquilo. Porque eu acho que falar que só existe um Deus, e o candomblé, e o hinduísmo, só existe um Deus? Não, existem vários deuses. É a minha experiência. Eu sei disso. Não adianta vir só falar que é um Deus único no mundo, de 3.000 anos, que é a Igreja Católica. Bom, o candomblé tem 8.000 anos, 9. Hinduísmo tem 10.000 anos. Shintoísmo tem 10.000 anos. Budismo tem 4.000 anos, eu acho. Por aí, 4.000 e pouco. Judaísmo tem 6.000 anos, sabe? Então, assim, você dizer que tudo é, entendeu? Uma coisa que tem 3.000 anos, daqui pra cá o mundo é assim, e antes não existia nada, pelo amor de Deus. Aí veio o kardecismo que tem 400 anos. Oi! 400 anos e tá com a realidade absoluta da humanidade. Obrigada, mas eu não acredito. Pode ter 100 livros escritos. Como que uma realidade de 400 anos vai falar de 8.000 anos, entendeu? De 10.000 anos. Não tem como, meu amor. A China e a Índia tem 10.000 anos aí por aí de civilização. Não tem como você chegar a impor uma teoria de 400 anos e falar que aqui fechou. Eu, como paranormal, questiono mesmo. Tem algumas coisas dentro da egrégora kardecista que funciona dentro da egrégora kardecista. Dentro daquele grupo, daquela egrégora que se cria. Dizer que a realidade é aquela egrégora, não. Tem realidade católica. Tem realidade de Nossa Senhora. E o evangélico vai falar que não. Que Nossa Senhora não é uma realidade, é uma coisa negativa. Para o evangélico.
que é só Jesus. Para o católico, Nossa Senhora é muito importante, em geral, no Brasil. Para alguns católicos, Santo Antônio é muito importante, São Miguel, São Jorge. Então você não pode, sabe, restringir, entendeu? Por mais que você, sabe, o que existe são grupos, egrégoras que trabalham com egrégoras espirituais e formam aquela vivência. Isso é o que existe. Agora, a parapsicologia deveria estar isenta a tudo isso, mas infelizmente, às vezes o parapsicólogo só quer saber de teoria também. É tudo teórico. Onde eu acho que tem mais prática de parapsicologia no mundo, eu acho que é os Estados Unidos, que tem muito mais prática de parapsicologia, de médiuns, de paranormais que praticam e dão depoimento e falam e têm acesso a mostrar algum trabalho. No Brasil, infelizmente, toda a paranormalidade é ligada à religiosidade. O pessoal acha que tudo é religião. Mas, assim, nem isso, porque você tem um psique, uma mediunidade, isso independe da tua religião, cara. Independe. Você pode até ser não religioso e ter vivência, sabe? E ter todo... Aí você fala, mas onde você se protege? Tudo bem, as pessoas vão procurar se proteger na religião, porque quando você lida com o ocultismo, com outros planos, outras dimensões, outros espíritos, você vai buscar a religião para se proteger, que é a tua crença, que é a tua fé. Ok. É assim, né? Mas os espiritualistas não têm uma religião definida, mas eles têm cultos de magia, de chamas, de práticas. Aí eu acho que é a investigação de cada um, a experiência de cada um, a vivência de cada um. Isso é muito particular, muito privado. Não cabe a nós também criticar é aceitar a experiência de cada um também, como cada um quer viver isso. Na minha visão, a paranormalidade vai além da religião e é uma coisa muito mais ampla. Porque as religiões, por exemplo, não explicam UFOs. A não ser o kardecismo, que alguma linha fala que ufologia, que extraterrestre, o Kardec fala que faz parte da evolução humana, que tem essas influências terrestres. O Kardec até afirma isso. Mas nem toda religião explica essa... Bom, o evangélico acha que UFO é demônio, né? É igual demônio. Porque ou você se liga a Deus e o resto tudo é demônio. Tipo assim, é uma coisa que é inexplicável, é intangível e é melhor não lidar com isso. Mas as pessoas têm experiência com UFO, né? Então, às vezes a religião também fecha você para ter só aquela experiência dentro daquela egrégora. Ok. Mas o paranormal, ele vai ter experiências fora também, não tem como, entendeu? Porque o canal dele é para isso, abre para isso. E essa é a minha vivência. Esse rapaz fez uma cirurgia com 7, 8 anos, voltou outra alma, a mãe sabia, e a mãe sabe muito mais do que qualquer pessoa. A mãe não era ignorante nem burra, ela também, ela tinha conhecimento. Tem gente que tem conhecimento e é tapado. Tem gente que tem pós-graduação, pós-doc e é tapado, é limitado, só, sabe? Não é a questão só do estudo que faz uma pessoa ter uma visão mais aberta, mas não é só isso. Mas ela tinha uma visão aberta e ela já tinha um questionamento sobre isso. E ela calou a boca e não me falou nada. Depois de uns meses, ela veio me chamar para falar. Aí ela falou, eu tô entendendo o que você tá falando, eu já entendi. Foi muito bom porque você confirmou o que eu já sabia. Só que eu não queria te falar nada, eu queria que você descobrisse. Então por isso que eu mandei ele para você atender. E agora eu sei, você confirmou para mim. Esse menino que tá aí não é meu filho. Não é o filho que eu pari, é outro. A relação que ele tem comigo é muito estranha, ele mudou completamente. Ah, ele é esquizofrênico? Não, ele não é esquizofrênico. Ele não é esquizofrênico. Ele trabalha um pouco, ele estuda, ele só é uma pessoa alto, mas ele tem uma relação com hora, com dinheiro, com horário, ele cumpre algumas coisas, ele não é esquizofrênico. O esquizofrênico tem uma dificuldade absurda, dependendo do grau dele, que são 100 níveis na psicopatologia, tem uma definição de 100 níveis, ele não consegue lidar com o trabalho totalmente, com o cognitivo, assim, totalmente, com o subjetivo, então não consegue, entendeu? Porque ele já tem uma dificuldade entre realidade e fantasia, interno e exterior, corpo e mundo, ele não consegue, entendeu? Ele tem várias limitações muito fortes. Esse garoto não era esquizofrênico, nada disso, nada disso.
Simplesmente aconteceu isso, eu tenho certeza absoluta. A mãe também acha, e eu nunca comentei isso com quase ninguém, só com pouquíssimas pessoas. Agora eu tô fazendo esse relato. Eu tenho certeza disso, e no atendimento com ele foi claro que ele estava. E depois ele relatou para a mãe dele que tudo que ele queria era morrer, que ele queria ir embora daqui. Mas nesse caso é porque tinha uma desconexão, porque a pessoa que voltou da cirurgia não era aquele garoto. Aí eu não sei por que motivo ele foi jogado ali, sabe? Foi jogado ali e ficou nessa situação. O candomblé fala que essas coisas podem acontecer, esse tipo de coisa pode acontecer. Pelo candomblé, isso pode acontecer. O candomblé sabe disso. As outras religiões, não, nunca vi comentar sobre isso. Eu nunca vi. Mas dentro da linha de candomblé, eu sei que as pessoas sabem que isso pode acontecer. E aconteceu. E foi uma coisa sinistra, porque eu tinha certeza que aquele menino não era. A sensação que eu tive com ele é uma sensação meio de que ele tava no lugar errado, na hora errada, com o corpo errado, e que não era aquela. Sabe, eu tive a sensação nítida. Gente, é uma coisa tão séria e tão complicada. Ele está vivo até hoje, mas assim, ele já pensou muitas vezes em morte. E ele falava disso, porque ele não queria mais ficar aqui. Então, tá vivo, mas assim, tem esse peso. Para aquela alma, né, que vem nessa situação, também é um peso. O relato é bem estranho, mas é bem real, é bem a minha vivência. Obrigada por compartilhar e por ouvir. Obrigada.